A água que transborda em abundância e que te conduz para a vida eterna. A água que de tão límpida que ela é capaz de purificar de dentro para fora nas ações do homem. A água que de tão potável, cristalina e doce, ela mata a sede, o desejo de justiça, a verdade. A água que sem ela é impossível nascer de novo, para enfim ver, compreender e adentrar o reino do nosso Pai. A água que aquele que dela beber gera vida também para outras pessoas. Porque quando você bebe dessa água e você passa a ter vida, de dentro de ti passa a jorrar rios de águas vivas. A água que verdadeiramente batiza, ensina, sela o homem. A palavra, meus irmãos, a palavra do nosso Pai. O Messias falou em parábolas, comparou o reino com coisas simples para que os seres humanos pudessem ter melhor compreensão de como que funciona as coisas do nosso Pai. E ele fala da palavra comparando com água, com pão, com vinho, entre outras passagens. Aí que o Messias sempre vai comparando em parábolas para que as pessoas compreendam. Porque o homem, ele não consegue viver sem beber água. Da mesma maneira, o homem não consegue ter a vida eterna sem a verdadeira água potável do Pai, sem o verdadeiro ensinamento do nosso Pai. O Messias, quando veio a essa terra, no capítulo 7 de João, ele disse para as pessoas que estavam ali, ouvintes de sua palavra, ele disse: como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, dessa pessoa fluirá rios de águas vivas. E o apóstolo João, falando a respeito dessa fala do Messias, nesse capítulo 7, ele testifica, ele afirma que o Messias não estava se falando de água física, mas o Messias estava se falando do Espírito da verdade, que ainda não tinha sido derramado sobre as pessoas. As pessoas ainda não tinham a verdadeira compreensão, de fato, das coisas do nosso Pai. Ainda que eles crescem ali no Messias, eles ainda não tinham esse entendimento exato, que só passou a ser depois que o Messias ele foi honrado, como as pessoas dizem, glorificado, mas o real mesmo é falar honrado. Então, explicando essa parte para as pessoas que ainda não compreenderam, agora fica mais fácil compreender sobre o significado de batismo. Essa era uma das minhas dúvidas no início da minha caminhada, porque assim, meus irmãos, os religiosos, quando você está dentro de uma religião, ensina que sem o batismo é impossível entrar no reino do céu. Sim, estão verdadeiramente falando certo. Sem o batismo não pode se entrar no reino do nosso Pai. Só que não da maneira que eles falam. Eles dizem que é o batismo na água física que faz ali, de fato,
o homem entrar no reino do nosso Pai. Mas não é assim, meus irmãos. Esse batismo físico foi para João, o profeta João, enviado pelo Pai, fazer. João recebeu essa missão do nosso Pai. Ele mesmo fala, né? Aquele que me enviou a batizar. Então você veja que o Pai enviou João com a missão de batizar com água física. Por quê, meus irmãos? Porque dessa maneira as pessoas entenderiam quando a verdadeira água viesse, que no caso é o verdadeiro ensino, né? A água espiritual que o Messias mostraria para as pessoas. Então, assim como o Messias falou por parábola, o nosso Pai enviou João a batizar em parábola. Em parábola de que maneira? Com a água. A água física representava ali o Espírito da verdade, a verdade que o Messias traria para as pessoas. Ou seja, a palavra que o Messias traria seria como água. Então não se trata de água física, mas de uma água espiritual, né? Isso eu posso mostrar que lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, ali está dizendo que aquele que tem sede, venha e beba de graça da água, da fonte da vida. Então por ali você tira, né? A água da fonte da vida não se trata de algo físico, mas de algo espiritual. E assim o Messias também fala para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. Quando aquela mulher vai até o poço para pegar água física, o Messias, ele pede aquela água para aquela mulher. E, enfim, o Messias revela para a mulher que se ela conhecesse o dom do Pai, as coisas do alto, ela entenderia quem era que estava pedindo água a ela ali. Ela compreenderia que ele não era qualquer pessoa, mas o próprio ungido do nosso Pai. Então, ela é quem pediria água para ele. Mas que água é essa? É a água física? Não. A água espiritual, a sabedoria, o verdadeiro entendimento do nosso Pai. E ele daria água viva para ela. E ainda diz que de dentro dela sairia rios de águas vivas, mostrando o quê? Que quando ela aprendesse a verdade ensinada por ele, ela passaria a ter vida e daria também ali aquela palavra para outras pessoas que também obteriam vida através da vida dela. Você está compreendendo, meus irmãos? Então, não se trata de uma água física, mas uma água espiritual. Quando também é dito ali em João 3 para Nicodemos que é preciso passar pelo novo nascimento, né? Que é o nascimento aqui, ó, dentro da mente, dentro do nosso espírito. Precisa-se nascer da água e do espírito. Ou seja, é preciso nascer através da palavra, do ensino do Pai e do entendimento verdadeiro do nosso Pai. Então, sem essa água, sem esse entendimento, sem essa palavra, sem esse ensino, é impossível adentrar o reino dos céus. No capítulo 7 mesmo, o Messias diz que ali se trata de uma água viva. E ainda diz que as escrituras, como diz as escrituras, então a água viva ali representa o Espírito do nosso Pai. João, quando batizou ali o Messias, não era porque o Messias tinha pecado, porque era isso que representava ali também o batismo de João. As pessoas que iam se batizar com João, o profeta João, era o batismo do arrependimento, mostrando o quê? Que aquela pessoa que ia se batizar com ele reconhecia
que era um pecador diante do nosso Pai, né? Mas quem lavaria esses pecados, essa desobediência, era a verdadeira água, não a água física, mas a verdadeira água que viria espiritualmente, que era o Messias. Então, quando o Messias se batiza ali, não era porque o Messias era pecador, não, meus irmãos. Era para que, através daquele batismo, João pudesse conhecer de fato o Messias, porque a palavra diz que João conheceu o Messias muito antes, ou seja, lá no reino do Pai, né? Mas aqui na terra ele ainda não conhecia o Messias, e através do batismo ele reconheceria o justo. Então é tanto que ali, quando João batizou, né, colocou o Messias nas águas ali, reconheceu que o Messias era o ungido do nosso Pai, a missão do Messias começa a partir dali, né? Então, cumprindo o quê? Aquela palavra que o João tinha dito, o profeta João tinha dito, que eu batizo vocês com água, ou seja, eu estou batizando vocês com a água física agora, né? Para que vocês compreendam essa parábola, para que vocês compreendam que a verdadeira água está vindo aí, entendeu? Então, eu batizo vocês com a água física, mas ele vai batizar vocês com espírito e fogo, ou seja, o espírito representando ali a água, a palavra, o entendimento, e fogo que consome a palha, ou seja, o joio. O joio, quando ser condenado, eles vão ser introduzidos, batizados, porque batismo significa introduzidos, né? Introduzidos no lago de fogo e enxofre. Enquanto aqueles que for batizados no Espírito, vai ser introduzido dentro do reino, que é pela água, né? A verdadeira água, que é a palavra do nosso Pai. Então, João deixa bem claro, eu batizo vocês agora com água, mas após mim, vem alguém aí, ó. Vem alguém, depois de mim, vem alguém que vai começar a batizar agora com o Espírito, com o entendimento. Então, ali você vê que a missão de João, ela começa a acabar, ela começa a chegar ali ao fim, porque foi uma preparação do caminho do Messias, né? Ali está escrito em Isaías, e o próprio apóstolo, o próprio profeta João, ele diz, né, que o Pai enviaria ali um anjo à frente do Messias. E esse anjo era ele, que nasceu aqui como homem, como profeta. Ainda em João 15, meus irmãos, é confirmado que essa água espiritual que batiza é a palavra. Porque o Messias, ele diz para os seus discípulos, seus seguidores, vocês já estão limpos, vocês já estão purificados, ou seja, batizados, selados pela palavra que eu vos tenho dito. Então, quem verdadeiramente batiza e introduz o homem no reino é a palavra, é a verdade do nosso Pai. Não tem nada a ver com esses batismos aí que os religiosos fazem, meus irmãos. Que as pessoas vão lá e acham que só depois de se batizar lá na religião é que serão salvos, que enquanto não tiver esse batismo não tem salvação. Isso não existe, meus irmãos. A verdadeira água, o verdadeiro batismo é pela palavra do nosso Pai. Espero ter esclarecido melhor esse assunto aí para os irmãos. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que assim que eu ver, eu respondo. Fiquemos todos debaixo da proteção das mãos do Pai. Até o próximo vídeo.